Salve, mano, aqui que tá falando o Mano, é claro, trazendo mais vídeo pra vocês. E dessa vez, galera, voltando, né, pra as raízes do canal, pra antiguidade do canal, né, trazendo um vídeo de explicando coisas sobre JoJo Bizarre Adventure, né. Eu tô com saudade, eu confesso que eu tô com saudade de trazer esse tipo de vídeo, né. E quando eu tive a ideia de fazer esse vídeo, é que eu realmente senti que fazia bastante tempo que eu não trazia vídeos assim, né, nesse estilo de JoJo Bizarre Adventure, explicando alguns temas, né, da obra. E seguinte, né, por ser um vídeo assim que eu imagino que vocês estavam até com saudade também, eu queria realmente que vocês assistissem esse vídeo realmente, viu, porque tem até muita gente reclamando que eu tenho 2.000 inscritos já, mas meus vídeos tem muito inscrito ghost, né, porque embora eu tenha 2.000 inscritos, só os vídeos costumam pegar só 100 views mais ou menos. Então também tô trazendo esse vídeo pra ver se vocês reaparecem, sabe? Mas enfim, né? Hoje a gente vai falar sobre a classificação de stands, né? Porque é uma coisa que até hoje muitos fãs gostam, mas que poucos entendem, porque é uma coisa que não foi, tipo, muito abordada, assim, em JoJo. E eu já vi vários inscritos me pedindo, né, pra trazer esse vídeo. Então finalmente decidi trazer. Então já vou deixando o like, se inscreva no canal, faça um server no Discord. Então é isso, e bora pro vídeo. Bom, até hoje, né, eu imagino que os stands de JoJo Bizarre Adventure eu acho que uma das coisas, se não a coisa que mais intriga, né, os fãs da obra, né, e que todo mundo gosta de sempre saber mais sobre os stands, né, principalmente porque existem milhares de stands em JoJo. E eu imagino que muita gente aqui já perdeu bastante tempo da vida só procurando sobre stands e lendo sobre cada stand que existe, né. Mas uma das coisas que o pessoal gosta de saber sobre os stands também é as classificações, né, dos stands. Só que, como eu já falei, né, não foi uma coisa muito abordada na obra. Tipo assim, uma vez ou outra, os personagens de JoJo falavam, né, sobre que existia alguma classificação de stand e que já falaram sobre algumas, mas nunca foi uma coisa que foi realmente muito abordada na obra, como já falei. E acabou que muitos fãs, né, de JoJo ficaram muito confusos com esse negócio de classificação e tal, porque, como já falei, né, JoJo não fala muito sobre isso. Então, é exatamente para isso que eu tô trazendo aqui, né, esse vídeo. Então, bora logo explicar sobre a classificação de stand sem enrolar mais, né. Bom, o seguinte, mesmo que os personagens de JoJo não tivessem falado, dá pra se perceber que existe um certo padrão em como cada stand age. E que vendo esses padrões, dá pra você meio que perceber que você pode dividir esses stands em alguns grupos, né? Pode criar grupos e botar e colocar stands em um ou mais grupos, né? Que são as classificações. E nesse vídeo eu vou falar sobre cada um desses grupos, né? Dessas classificações que o stand pode ter. A primeira classificação é o tipo escudeiro, mais conhecido como tipo guardião, que é tipo a classificação mais básica dos stands, né? A única função dessa classificação é simplesmente obedecer os desejos do usuário. Na maioria das vezes, né, são desejos de proteger o usuário, e por isso a maioria dos stands guardiões tem curto alcance, porque a maioria foi feito, né, para defender, mas tem alguns feitos especialmente para atacar, que eles têm um alcance maior. E essa é a classe que tem mais stands em JoJo, e por isso ela é uma classe, assim, bem variada, sabe? E que tem vários tipos de stand de curto alcance, longo alcance, médio alcance, stand humanoide, ou qualquer coisa, né? E inclusive, né, uma coisa que eu esqueci de falar, que stand guardiões, geralmente ele se manifesta como alguma espécie de entidade, algum ser, né? Geralmente um ser humanoide, mas nem sempre é. Algumas vantagens, né, desse tipo, né? Porque cada tipo tem, né, uma vantagem e, claro, uma desvantagem. E algumas vantagens desse tipo são que, embora eles sejam feitos para atacar e defender, eles também possuem alguns poderes especiais. E que essas habilidades, né, esses poderes especiais, essas habilidades, elas são muito imprevisíveis. E você tem que rever essas habilidades, o stand usando essas habilidades várias e várias vezes para ter pelo menos uma noção de como essa habilidade funciona. E que cada stand tem uma habilidade bem imprevisível. Já a desvantagem, né, desse tipo de stand é que, além da maioria possuir um curto alcance, as habilidades desse stand costumam ter uma espécie de brecha ou limitação, né? Tipo um cooldown, sabe? E que toda vez que um stand utiliza uma habilidade, tem um cooldown até ele usar de novo. E nisso dá uma brecha, né, pro adversário conseguir atacar o usuário. Alguns exemplos desse tipo de stand são stands mais clássicos mesmo, como Star Platinum, Crazy Diamond ou Gold Experience. A próxima classificação de stands é a classificação de objetos.
E que, tipo, não tem muita dúvida sobre como funciona essa classificação, principalmente porque o próprio nome, na maioria das vezes, né, o próprio nome da classe já fala sobre o que é, né? E é exatamente isso. Os stands de objetos são stands que se manifestam como objetos. Qualquer objeto, né? E que por ser objetos, né? A maioria desses stands podem ser vistos por não usuários de stand. Uma das vantagens de ter essa classificação é que, pelo fato de, tipo, você poder tocar nesses objetos, na maioria das vezes, né? E também na maioria das vezes poder ser visto por não usuários de stand, isso só dificulta ainda mais de se descobrir quem é o stand e quem é o usuário dele. Também porque ele não costuma refletir dano. E sem falar que, tipo, ele tem esses stands, eles costumam ter uma espécie de aprimoramento do seu objeto original. Como, por exemplo, o Imperial do Whole Horse, né? Que ele se manifesta como uma arma. Um aprimoramento de uma arma. Como seria o aprimoramento de uma arma? Bom, eu acho que a principal fraqueza de uma arma é a munição, né? Se a munição acabar, já era. Mas é basicamente exatamente isso que o stand do tipo objeto querem fazer. Ele quer eliminar a fraqueza desse objeto. Então, por exemplo, o Whole Horse tem, o Imperial no caso, né, tem munição infinita. Além de outros aprimoramentos, né, únicos do stand. Mas uma desvantagem, né, desse tipo de stand é que as habilidades dele são meio que previsíveis e não são muito complexas, sabe? Tipo, dá pra você meio que já ter uma noção de como é a habilidade desse stand só olhando pra qual é o objeto dele. Por exemplo, você deve saber que a habilidade de um stand que se manifesta como uma arma deve ser alguma coisa relacionada a atirar, por exemplo. Alguns exemplos, né, desse tipo de stand são, como eu já falei, o Imperial de Whole Horse, o Beat Boy lá do Percy e o Aerosmith do Narantia, né? E a próxima classificação é a classificação automática de stand, né? Que, tipo, o nome, assim, as classificações sempre vão estar meio que dando uma dica de como é, né? Os nomes, né? Vão estar dando a dica de como funciona essa classe, né? E é basicamente isso, assim. A classe automática é uma classe que, tipo, ela vai se ativar automaticamente, sem o usuário pedir, né? E que ela só vai se ativar em determinadas circunstâncias, sabe? E que, geralmente, esses stands, né? Eles costumam ser bastante fortes, além deles não refletirem dano para o usuário dele. E também tem um longo alcance e geralmente uma personalidade própria, né? Já a fraqueza, né, desse tipo de stand é que, como eu falei, ele só vai se ativar em determinadas circunstâncias. Então, se por exemplo, se o inimigo, se o usuário estiver precisando muito dele, mas ele não estiver cumprindo, né, os acordos do stand, o stand não vai se ativar. Alguns exemplos, né, desse tipo de stand são o D-Lock, que se ativa sempre que o inimigo ele tá com um peso na consciência. O Black Sabbath, que se ativa sempre que o inimigo tá mentindo. E o WA, que se ativa sempre que o usuário toca em alguém. Geralmente, né, desses casos, o WA, por exemplo, o usuário pode controlar se o stand vai ou não se ativar quando as circunstâncias dele forem cumpridas. Stands do tipo habilidade são um pouco diferentes porque eles não têm uma manifestação visual e que a única maneira deles se manifestarem são habilidades sobrenaturais dada ao usuário dele. Exemplos desse tipo de stand são Love Deluxe, que faz o seu usuário controlar os próprios cabelos, White Album, que pode diminuir a temperatura ao redor do usuário, e Stone Free, que transforma o corpo do usuário em cordas. E nesse caso específico, o stand ele não tem uma aparência, mas ele pode assumir uma aparência, né? Foi dito no mangá que ele pode concentrar as cordas dele e meio que tomar uma aparência própria. O próximo tipo de stand é o tipo de união, e que esses tipos de stand eles costumam ser até bem poderosos, assim. Alguns não aparentam ser, outros já aparentam, mas eles sempre costumam ser bastante fortes, pelo menos na maioria das vezes. E é engraçado que esse tipo de stand me lembrou muito as Akuma no Mi de Logia, de One Piece, né? Mas enfim, bora realmente voltar pra JoJo, né? Stand do tipo união pode assimilar um objeto e se fundir a ele. E geralmente ele não possui primeiramente uma habilidade, né? Mas quando ele consegue se unir a esse objeto, ele meio que toma uma aparência, né? Mas tipo, meio que essa aparência, ela não é necessária, né? Porque tipo, por exemplo, no caso do Defu, né, que já apareceu, ele conseguiu mudar a aparência dele, né? No caso, ele conseguiu se unir à areia e usou a areia pra mudar a própria aparência, né? E tipo, geralmente, esse tipo de stand, eles têm controle sobre o objeto, geralmente o elemento, né? Que eles estão se fundindo. E que pode até transformar, desunir, digamos assim, né? Pode desunir o corpo dele do elemento.
E nisso não que desmaterializar o corpo dele, que nem a logia de One Piece, né? E nisso evitar que ele seja danificado. Já uma fraqueza pra esse tipo de stand nunca foi dita ou mostrado uma espécie de fraqueza pra ele. Mas uma provável fraqueza pra esse stand seria a ausência do elemento que ele precisa se fundir, né? Porque foi mostrado como, por exemplo, com o próprio caso do Defu, que a mínima presença, mesmo a mínima que seja, já é o suficiente para esse stand se ativar. Exemplos desse tipo de stand é Defu, que consegue se unir à areia, Gab e Aquaneclas consegue se unir à água, e o Cream Starter, que consegue se unir à carne humana. Também tem o tipo Colônia, que é um tipo de stand que eles não se manifestam como uma entidade, e sim como várias entidades, né? Dando para eles um alcance bem maior do que pro stand. E seguinte, né? Logo, algumas vantagens desse tipo de stand é que o alcance deles aumenta, como eu já falei, mas em natureza o alcance deles já são grandes, porque eles podem se distanciar para bem longe do usuário. E outra vantagem dele também é que, além dos números também, claro, porque stand colônia geralmente não é colônia de tipo 1 ou 2 stands, nem uns 3, é tipo uns 100 mais ou menos. E também, né, eu acho que provavelmente a maior vantagem desse tipo de stand é que ele não reflete dano pro usuário. E mesmo quando ele reflete, alguns stands desse tipo refletem dano pro usuário, geralmente é um dano muito pequeno. Porque, tipo, imagina que são tipo uma colônia de 100 stands e você ataca um deles. Então, tipo, o dano que o usuário vai sofrer vai ser o dano que você deu o stand dividido por 100. Alguns exemplos desse tipo de stand são Harvest, Sex Pistol e o Survival. E agora, quase terminando a lista das classificações de stand, tem o stand de tipo compartilhamento, né? Que assim, esse tipo de stand ele quebra uma das principais regras dos stands, né? Que é que um stand só pode ter um usuário, né? E o tipo compartilhamento, o nome já diz, né? Um stand compartilhado, onde vários usuários têm o mesmo stand. Que tipo, algumas vantagens, né, de ter esse tipo de stand é, como já falei, vários usuários podem usar o mesmo stand. Mas fora isso, ele também não tem muitas vantagens e desvantagens, né? Porque ainda assim não muda muito o stand, né? Não muda muito como o stand vai funcionar. E alguns exemplos desse tipo de stand são, por exemplo, os Rat, que ele é um stand que 2 ratos têm. O Tatsuyu, que são os 11 anônimos que tem ele, ou seja, 11 pessoas. E o Tomb of the Boom, que ele é o stand, né, da família Boom Boom. E agora a última classificação de stands, né? É o stand do tipo imortal ou tipo sem usuário, né? E ao contrário do nome, esse tipo de stand ele não é exatamente tão poderoso quanto ele parece ser. Basicamente, tipos imortais de stand são stands que mesmo que o usuário dele morra, o stand não vai morrer. Mas o contrário não vai acontecer, né? Provavelmente se o stand morrer, o usuário também morre. Mas esses stands imortais ou sem usuário, eles podem basicamente viver sem usuário. Então por isso, na maioria das vezes, eles também têm uma espécie de personalidade própria. Ou pelo menos uma consciência própria, né? E tirando isso, o stand não tem nada que possa ser tipo vantagens e desvantagens. E alguns exemplos desse tipo de stand: Anubis, Notorious Big e o Super. Bom galera, mas esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se não gostou, deixa o like de qualquer jeito também. Se inscreve no canal, porque tipo, a maior parte das pessoas que assistem aqui os vídeos, né, não são inscritas, né? E eu tenho como saber isso, claro. Então é isso, se inscreve no canal, passa no server do Discord. Então valeu, tchau e fui. Tchau galera.